teve a oportunidade de participar. Muito bem. Estamos em gravação, então a gente começa aqui. Um bom dia a todos mais uma vez. Mais uma reunião da Comissão de Estudos Tributários e Previdenciário. Estamos aqui com Dr. Eduardo Correia, Dr. Eduardo Silva, da Correia Porto Advogados, Dr. Felipe Agra, da RNR Advogados, os dois escritórios que coordenam a nossa Comissão de Estudos Tributários, também responsáveis por uma série de ações que estão em curso, né, em favor das nossas empresas, em regime de liminar, mas hoje o tema é outro, e dado o adiantado da hora, eu vou apenas comentar aqui que nós temos de tema para hoje falar sobre terço constitucional de férias, né? O STF modulou os efeitos e colocou aí uma data de corte, né, em relação à data que exigirá de cobrança, se não me engano, 2020. Nós temos a transação tributária federal, se não me engano, a PGFN lançou um novo edital, número 2, recentemente, para débitos inscritos em dívida ativa da União. E temos um novo jabuti brasileiro, chamado Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária. Se eu não errei, creio que não, porque eu li, né? É algo novo que surgiu aí em termos de obrigação acessória para quem tem benefícios fiscais, créditos fiscais, a serem reconhecidos, e aí existe uma obrigação nova aí. Acredito que é isso. Vou passar a palavra ao doutor Eduardo Silva, da Correia Porto, doutor Felipe Agra, da RNR Advogados. Desejo a todos uma boa reunião. Obrigado mais uma vez. E eu passo a palavra aqui. Quem que irá começar? Eu acho que o doutor Eduardo pode começar. Perfeito. Apresentação, não sei se o senhor vai usar. Se for usar, a sala é sua, doutor Eduardo. Fique à vontade. Perfeitamente, Reinaldo. Obrigado. Bom dia. Faço aqui, reitero meu bom dia para você, para a Elielma, sempre muito gentis aqui na apresentação. Costumo até brincar, não sei se eu mereço, mas com certeza absoluta eu gosto muito. Estendo aqui o meu bom dia para todos, que tenhamos aí uma ótima reunião e principalmente em respeito à semana que vocês estão, que é a semana de eventos, uma semana de feira, vou tentar aqui não me estender muito. Todo mundo está visualizando? Só falta colocar em modo apresentação, doutor Eduardo. Eu já cliquei aqui, só que o computador acho que não acordou ainda, é só um minuto. Perfeitamente. Bom, então aqui a nossa Não entrou ainda, viu? Em modo Não entrou? Se você quiser, de repente, fechar e abrir de novo, às vezes ele precisa trocar a tela. Ele precisa compartilhar que está em modo apresentação e não do PowerPoint. Então, peraí, só um segundo, então. Deixa eu fechar aqui. Todos vêm? Agora sim, em modo apresentação. Perfeito, vamos lá, gente. Então, iniciando aqui sobre uma verdadeira surpresa, né? Acho que nós, como advogados, nós ficamos surpreendidos, vocês, como empresários, então, eu nem quero imaginar o que passa na cabeça, né? Mas recentemente, especificamente no dia 12 de junho, o STF ele pautou e julgou os embargos de declaração, que era o recurso que estava pendente de julgamento, para definir a questão da modulação de efeitos com relação ao entendimento do terço constitucional de férias. Acredito que todos já tenham conhecimento, mas a modulação de efeitos nada mais é do que o estabelecimento de uma trava temporal, de um marco temporal, e a partir dessa trava, dessa data que foi estabelecida, né, desse marco, os efeitos daquela decisão, e aí tanto faz se positivo ou negativo, eles passam a valer. Então, especificamente com relação ao trecho constitucional de férias, o STF havia julgado em 15 de setembro, perdão, em 31 de agosto de 2020,
e a ata de julgamento ela foi publicada no dia 15 de setembro de 2020, entendendo que era constitucional a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores que as empresas pagam, referente aqueles 30%, aquele 1/3 constitucional de férias paga aos empregados. Então, houve esse julgamento em agosto de 20, a pauta, a ata de julgamento, que na verdade é só um recorte, né, do que foi decidido naquele julgamento, publicado no dia 15, foram opostos, ingressaram com recurso de embargo de declaração para discutir alguns pontos, mas principalmente no que importa aqui para nós, essa questão da modulação de efeitos. A partir de quando esse entendimento do STF estaria vigendo ou não, né? Esse aqui é um trechinho da data da ata de julgamento desse último julgamento, do dia 12/6, e aqui eu faço destaque, na cor verde, o que importa para a gente. Então, o que o STF decidiu? Então, foi dado parcial provimento aos embargos de declaração, e naquilo que foi concedido, foi para tratar apenas dessa questão da modulação de efeitos. E aí trouxe aqui a menção, com atribuição de efeitos ex nunc. Esse efeito ex nunc é um termo latim que a gente usa, que representa que ele não vai retroagir, tá? Então, com efeito ex nunc ao acórdão de mérito, ou seja, o acórdão lá referente ao ano de 2020, em outras palavras, de 2020 para trás, esse entendimento do STF ele não vai ser aplicado apenas dali para frente. Então, atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ou seja, 15/9/2020, ressalvadas contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data. O que o STF ele quer dizer nesse sentido? As empresas que pagaram esses valores e não discutiram judicialmente, elas não terão direito a recuperar esse valor. Agora, quem possuía ação judicial em andamento na época e estava discutindo justamente a incidência dessas contribuições sobre essa verba, essas empresas sim terão direito a deixar de pagar e recuperar os valores pagos indevidamente, considerando aquele período prescricional, que é o período de 5 anos. Mas a verdade é que hoje, para todo mundo, o terço constitucional de férias ele é um valor que deve ser oferecido à tributação pelas contribuições previdenciárias. Então, esse foi o entendimento do STF, e aí, a partir disso, nós fizemos aqui algumas breves considerações. Quais seriam? Né? Quais são os comentários e a problemática que a gente traz sobre esse entendimento? O primeiro deles é sobre a segurança jurídica, né? Esse posicionamento do STF, ele destoa da compreensão que o STJ entendia sobre a matéria. No Brasil, o STJ ele é o tribunal que discute as matérias de ordem infraconstitucional, então as discussões envolvendo leis federais propriamente dita, e o STF volta-se para as questões constitucionais. Mas a grande verdade é que quando a gente fala de contribuições previdenciárias e tributos em geral, sempre existe ali um suporte na Constituição Federal e um suporte na legislação local. Então, no final das contas, qualquer assunto que a gente vai discutir nessa toada, nessa temática, ele acaba chegando nas duas cortes, né? São pouquíssimas as situações em que a gente tem um tema tributário que para no STJ ou que para no STF. E aí, nesse caso, foi um deles, mas é lamentável, é uma pena esse entendimento, porque a gente fala uma questão de segurança jurídica. O STJ, nesse caso que eu mencionei, esse 1.230.957, que foi conhecido como o caso Hidrojet, ele analisou a incidência das contribuições previdenciárias sobre diversas verbas trabalhistas, dentre elas um terço constitucional. E em fevereiro de 2014, o STJ ele adotou o entendimento de que essa verba, né, um terço constitucional de férias, ele não tinha natureza salarial, ele seria uma verba indenizatória, ou pelo menos ela teria uma natureza não salarial. Como as contribuições previdenciárias elas incidem sobre a folha salarial, sobre aqueles valores que representam um salário, uma remuneração, então, nesse caso, o terço constitucional de férias estaria afastado da tributação. O tema foi para o STF,
Em 2020, julgou de forma totalmente destoante do STJ. Então, nós ficamos aí com 6 anos sobre o entendimento, né, 2014 a 2020. Em 2020 alterou, julgando constitucional os valores, e apenas 3 anos depois, só em junho de 23, desculpe, e apenas 4 anos depois, em junho de 24, o STF ainda estabeleceu esse marco temporal. Então, a gente está falando aí de basicamente 10 anos de discussão, 10 anos de insegurança jurídica, que coloca aí o empresário numa situação de não saber o que fazer, propriamente dito. Esse é o primeiro ponto. Qual que seria o segundo ponto? A gente tem uma situação que envolve os processos que ocorreram no país sobre essa discussão. O que acontece? O STF analisou o tema e entendeu que era constitucional, considerando os efeitos a partir de 15 de setembro de 2020, que foi quando ocorreu aí a ata de julgamento da sessão lá de 31 de agosto. Quando foram opostos os embargos de declaração, várias, e quando eu falo várias é sem qualquer exagero, várias entidades, várias empresas de representação, de representatividade, por exemplo, Petrobras, eles se manifestaram nesse processo no STF, falando, olha, em razão desses embargos de declaração, da pendência de julgamento dessa questão da modulação de efeitos, que seja determinada a suspensão nacional de todos os demais processos que estejam em andamento no país, até que o STF defina o que fazer, se modula, se não modula, se realmente é constitucional ou inconstitucional. E todos esses pedidos, eles vinham sendo negados. Todos esses pedidos vinham sendo negados. Até que, e aí, enfim, sabe-se lá por qual razão especificamente, em junho de 23, né, em junho do ano passado, o ministro André Mendonça, ele acolheu um pedido nesse mesmo sentido e acabou determinando a suspensão de todos os processos de andamento no país até o julgamento desses embargos de declaração. Então, a gente está falando aí de um período de 3 anos, né, praticamente 3 anos, de setembro de 2020 a junho de 2023, com os processos em andamento no país sendo julgados normalmente, né? Afinal de contas, não havia aí uma ordem de suspensão até essa definição. E qual que é o problema que acontece nisso? Nós identificamos aqui 3 cenários que devem ser observados para fins de algum posicionamento do empresariado, algo a ser feito para, enfim, talvez mitigar os efeitos. Então, perdão, aqui, voltou. Então, quais seriam esses 3 cenários? Então, eu comecei aqui do mais gravoso por mais tranquilo. Os casos que transitaram em julgado de forma desfavorável, ou seja, entendendo que o texto constitucional de férias ele é constitucional, mas esse trânsito julgado ocorreu entre setembro de 2020 e junho de 2024, que foi entre a ata de julgamento da decisão lá atrás e essa do julgamento dos embargos de declaração. Por quê? Porque considerando que o próprio STF ele fez uma modulação de efeitos, ele falou assim, olha, isso aqui ele vale a partir de 15 de setembro de 2020, ressalvado as empresas que estão, ressalvadas as empresas que questionaram o tema judicialmente. Então, por exemplo, se eu ingressei com uma ação judicial em setembro de 2020 mesmo, buscando retroagir os meus últimos 5 anos, eu não teria mais esse direito. Eu não teria mais esse direito. Por quê? Porque houve o transjugado de modo desfavorável. Então, o que acontece? Essas empresas que ingressaram com processos, especialmente nesse período, elas estariam resguardadas. Esses foram os termos da modulação de efeitos. Só que como transitou em julgado essas ações, elas perderam esse direito. Então, esse é um primeiro cenário que a gente identifica, que aí, no caso, seria interessante as empresas que discutiram isso avaliarem o ingresso de uma ação rescisória, que seria a ação para desconstituir aquele trânsito em julgado, para se atentar aos termos do que o STF fez, ou até mesmo, que a gente sabe muito, inclusive, como representantes do Sindibor, nós estamos fazendo isso, a avaliação de ações judiciais de entidades, sindicatos, associações que estejam discutindo esse tema.
Aqui no escritório a gente até tem ciência de uma entidade que tem uma representatividade significativa no estado de São Paulo. Eles ingressaram com ação em 2012, né? Então garantiria o direito de retroagir até agosto de 2007, e essa ação judicial coletiva, né, esse mandado de segurança coletivo, ele continua em andamento. Então, seria aí o caso de avaliar a oportunidade de aderir, né, verificar os termos e a possibilidade de aderir a essas ações judiciais dessas entidades para recuperar esse direito. Esse é o cenário mais gravoso que a gente identifica, tá? O segundo cenário, os casos em andamento que deixaram de discutir a verba. O que acontece? Muitas empresas, né, quase todas as empresas que foram ao judiciário discutir esse tema, elas não foram discutir especificamente um terço constitucional de férias. Elas discutiram várias verbas, dentre elas o terço constitucional de férias. Então, a gente tem salário maternidade, aviso pré-indenizado, aquele auxílio doença nos 15 primeiros dias de afastamento do funcionário, abono. Então, diversas verbas foram sendo discutidas. Mas o que acontece? Esses processos eles continuam em andamento, né? E a partir de setembro de 2020, quando o STF entendeu que era constitucional o terço constitucional de férias, muitas empresas deixaram de discutir o terço constitucional de férias nesses processos. Então, o processo continua em andamento, mas não especificamente para tratar do terço constitucional de férias, mas sim das demais verbas que estão ali sendo discutidas. Nessa situação, nós entendemos que seria interessante fazer uma avaliação do cenário da ação judicial, e, se for o caso, apresentar uma manifestação, despachar com juízes, desembargadores, enfim, onde quer que esteja o processo, para requerer uma readequação daquele processo. Então, em outras palavras, olha, eu deixei de discutir esta verba justamente porque havia um posicionamento do Supremo, no sentido de que era desfavorável para mim, contribuinte. Mas já que o Supremo ele estabeleceu um marco temporal para isso, e eu discuti, né, quando eu ingressei com a ação e discuti essa verba, então eu quero que seja feita uma readequação desse entendimento para que eu não seja prejudicado nesse ponto. Esse é um segundo cenário que a gente entende aqui que seria um cenário mais intermediário. E tem o último cenário, que esse é um cenário que não despertaria preocupações imediatas, que seriam os casos que continuam em andamento e discutindo a própria verba. Então, aquelas empresas que ingressaram com as ações judiciais, e dentre todas aquelas verbas que elas discutem, elas prosseguiram discutindo também em relação ao texto constitucional de férias. Então, embora tenha sido uma conclusão singela, do STF, né, a análise do processo em si, enfim, tem até alguns pontos muito interessantes que ocorreram na sessão de julgamento, que gera aí um espanto, mas ainda é algo muito incipiente para a gente criar qualquer tipo de situação alarmante aqui, mas esses são os cenários que nós identificamos aqui no escritório, que justificariam aí uma análise das empresas que ingressaram com essa ação, para elas entenderem que o fato dos processos terem se encerrado ou que a verba deixou de ser discutida no curso do processo, que elas não entendam que isso está definitivamente encerrado. A gente entende que existe aí um cenário, uma possibilidade de não ser prejudicada nesse ponto. Então, especificamente com relação ao texto constitucional de férias, e essa modulação de efeitos, principalmente, eram essas as considerações que nós gostaríamos de trazer aqui, e fico aqui totalmente aberto para qualquer comentário, qualquer dúvida. Eu não sei se o meu colega, o doutor Felipe Agra, tem alguma consideração sobre o assunto ou não, e caso negativo, eu dou seguimento aqui com o próximo tema. Não, eu acho que é bem Doutor, isso que você falou de fato, querendo ou não, realmente trouxe uma insegurança jurídica muito, muito grande nessa decisão do Supremo, quando ele decidiu que incidia a contribuição previdenciária sobre o terço. E realmente, o que teve de decisões nesse período da decisão do Supremo até ele finalmente sobrestar todos os casos que tratam desse tema, foram vários os processos que tiveram decisões desfavoráveis ao contribuinte, e muitos deles mesmo continuam sendo julgados, como você mesmo salientou. Então, realmente, foi uma coisa que pegou muita gente de surpresa. E que foi muito, muito, muito bem recebida essa modulação, né? Querendo ou não, poderia
por todo o histórico que a gente vem tendo do Supremo ultimamente, essa modulação poderia ser até muito pior do que foi. Então, querendo ou não, foi uma certa vitória, né? Essa interpretação que a gente tem também, infelizmente, depois de 2017, que o Supremo julgou a questão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, a gente não enxergou aí mais um cenário muito representativo de teses Verdade. favoráveis aos contribuintes. Então, a gente acaba tendo que apostar nessas modulações de efeito. Essa questão dos transjulgados aqui no escritório pegou vários clientes nessa linha, e a gente já está já se mexendo para verificar uma forma de recuperar. Até uma questão de justiça, né? Então, quer dizer que eu ingressei Exato. com ação, os juízes eles se negaram a suspender o andamento do meu processo, porque o STF não tinha determinado, mas quando o STF determinou, a minha ação já tinha transitado julgado e todo o cuidado que eu tive até então, sem a minha culpa, né, digamos assim, eu fui colocado, né, não me coloquei, mas eu fui colocado num cenário totalmente desfavorável, né? Mas tal como a União ingressou com as ações rescisórias na questão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e isso não tem um posicionamento firmado, né? O próprio STJ, ele já afetou o tema para analisar em âmbito nacional, a gente entende que esse flanco também estaria aberto aí para os contribuintes, né? Mas é muito importante uma avaliação caso a caso, né? Sim. Roberto? Isso, doutor Eduardo, só uma pergunta, né? No caso Tá, aqui da Zenaflex, nós temos essa ação aí desde 2017, né? Que a gente tá. discutiu realmente essa verba e outras também, né? Que foram citadas. Então, nesse caso, né, o senhor coloca aqui no primeiro item ações que transitaram em julgado de forma desfavorável entre setembro de 2020 e junho de 2024. Da Zenaflex, ela foi julgada desfavorável, porque foi considerado que não haveria incidência sobre o terço de férias indenizados, mas teria sobre o terço de férias gozadas, né? Nesse sentido, a gente precisaria então entrar com essa ação rescisória para poder se fazer do A, direito ao crédito? a ação de vocês já transitou? Já Já, encerrou? para todas as verbas, não. Né? Para esse item, havia já dado a decisão. Então, como a ação de vocês ela ainda está em andamento, a gente entende que antes de pensar numa ação rescisória, valeria a pena avaliar essa segunda situação aqui. Então, como o processo de vocês está em andamento, não se encerrou, por mais que vocês não estejam mais discutindo especificamente a verba, o processo ele continua em andamento. Então, Tá? como posso dizer? Embora tenha ocorrido aí um trânsito julgado tácito, digamos assim, né, porque vocês não mais discutem a verba, formalmente o processo não teve esse trânsito em julgado. Então, Uhum. valeria a pena provocar a ação, explicar, fazer esse pequeno histórico do que aconteceu lá no Supremo, para buscar uma readequação no próprio processo. Seria Tá, interessante fazer isso antes de avaliar uma ação rescisória. bacana. E uma outra questão, nesse caso, né, acho que foi discutido, até mandei uma reportagem. Hoje a gente tem essas modulações de efeito, principalmente para esses temas de repercussão geral, e aí você tem essa modulação de efeitos para quem entrou com a ação até a data do julgamento, né? E pelo que eu li, né, há talvez um início de discussão, até uma tendência deles mudarem um pouco isso, né? Eu acho que de realmente eles modularem o efeito antes da data da repercussão, de tornar aquele processo de repercussão geral. Né? Até porque quando você torna de repercussão geral, já todo mundo sai atrás e entra com a ação. Né? Então fica, vamos dizer assim, mais até cômodo para o contribuinte, né? Então acho que talvez isso seja uma tendência, e aí para nós, contribuintes, a gente tem que ficar esperto. Às vezes a gente precisa entrar com uma ação antes de ficar claro se aquilo dali vai para discussão no STF ou não. Exatamente. Desculpa, você quer concluir? Perdão. Não, seria isso. Exatamente. Na verdade, esse era até o ponto que eu ia falar, e aí eu acabei falando que eu não queria alarmar aqui. O que acontece? A gente acompanhou o julgamento do terço constitucional de férias e o procurador da Fazenda Nacional, que estava representando a União ali, ele fez uma manifestação requerendo que fosse feita essa aplicação, falou assim, olha, para todas as ações que ingressaram a partir, a partir do reconhecimento que aquele tema tem repercussão geral,
essas ações elas não teriam direito a retroagir, não teria nenhum tipo de modulação de efeitos. Esse tema não foi analisado com profundidade, até porque o ministro Fachin, o Edson Fachin, ele se manifestou de uma maneira muito pontual, muito assertiva, falando que essa alegação que a Procuradoria estava fazendo não era uma alegação que estava nos autos, e não faria sentido fazer essa avaliação apenas ali quando do julgamento em tribuna. Mas um ponto muito curioso é que o ministro Barroso, né, o presidente do STF, ele fez questão de frisar que ele montou uma equipe vinculada ao gabinete da presidência do STF, voltada a fazer essas análises, essa jurimetria, digamos assim, e uma análise econômica também. Então, ele montou uma equipe com assessores voltados para a área da economia e relações públicas, para fazerem avaliações de impactos financeiros orçamentários de cada decisão do STF, de cada tema colocado em pauta de julgamento do STF, e também fez essa avaliação, para fazer essa avaliação, desculpe, com relação a se estabelecer, a melhorar, né, e eu faço isso muito em aspas, porque nós não concordamos com isso, a respeito desse estabelecimento dessa trava temporal. E aí, qual que é o argumento que a procuradora tem usado? Falou assim, olha, até a data em que o STF entendeu que haveria repercussão geral, haveria X números de processos no país. A partir do momento em que houve essa afetação como repercussão geral, esse número foi para, né, aumentou 2, 3 vezes. E quando o processo é pautado para ser julgado, o número aumenta mais 3, 4 vezes. Então, eles queriam fazer eles queriam tentar estabelecer o seguinte, olha, a partir do momento que o STF entendeu que esse tema tem repercussão geral, as demais empresas que ingressarem com a ação após essa data, elas não teriam aí qualquer tipo de benefício, digamos assim, né, pensando em recuperação de créditos tributários. A gente vê isso com muita preocupação, né, porque hoje, e isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência, tem muitos temas jurídicos que possuem fundamento jurídico para ter um julgamento favorável aos contribuintes, eles acabam sendo julgados sob um outro ponto de vista, muitas vezes econômico, para entender de modo desfavorável. O próprio sistema S, por exemplo, que foi julgado no STJ, era um tema que, se você analisasse a legislação em si, nós não concordamos que a conclusão seria essa que chegou, né? Assim como tem tantos outros temas que, se nós analisarmos a fundo, geraria ali algumas dúvidas, eles acabam se encerrando de modo favorável. Então, no final das contas, isso não está estabelecido. Mas você levantou um ponto muito interessante, Roberto. O que isso leva como reforço, né? Diante desse cenário de incerteza, hoje em dia, qualquer tema tributário que esteja sendo pautado, que esteja em discussão, que seja levantado, vale a pena avaliar o ingresso da ação e levar isso como uma garantia, né? Seria o cenário mais conservador possível. Porque o que acontece? As modulações de efeito, elas não estão tendo um critério de adoção, né? O STF ele procura seguir uma posição, um entendimento deles de que as modulações de efeito elas começam a contar da ata de julgamento, então procuraram fazer nesse caso aqui do texto constitucional de férias, fizeram isso na discussão envolvendo o imposto de renda e a contribuição social sobre o juros Selic. Então, eles procuram criar aí um parâmetro, mas a verdade é que não existe esse parâmetro. O STJ, então, nem se fala. O STJ, os casos que lá foram julgados, cada um deles ali tem um marco temporal distinto. Então, a bem da verdade é que, assim, se as empresas hoje elas têm condições de discutir, esperar e ter caixa, vale a pena a discussão. Mas justamente por conta desse cenário. E principalmente porque a gente acredita que cedo ou tarde vai acabar tendo aí algum entendimento nesse sentido que a Procuradoria trouxe. É um pouco absurdo, né? A ministra Regina Helena Costa do STJ, ela foi contra isso. Lá no próprio STF, o ministro Dias Toffoli se manifestou contra isso também, mas só o fato disso estar sendo discutido já gera uma preocupação para quem é contribuinte, né? Só para acrescentar um pouquinho aí, até mesmo nessa conversa, nesse bate-papo, querendo ou não, a modulação ela ocorre quando há realmente uma reforma, né? Uma alteração do entendimento que até então era aplicável.
como aconteceu com o próprio terço, o sistema S, todos esses pontos eram situações que até então não eram, tinham um entendimento diverso. Então, assim, eu acho que realmente eu vejo com preocupação essa argumentação da Fazenda, porque, querendo ou não, se você para analisar até mesmo sobre o texto, até ser considerado como repercussão geral, o texto era certo de que ele não incidia contribuição previdenciária sobre ele. Então, assim, se você para analisar somente sobre esse ponto de vista, não teria o porquê várias empresas, até então, ingressarem com ação, visto que o próprio STJ desde 2014 já tinha esse entendimento, que era o entendimento proferido em sede de recursos repetitivos, que também tinha esse efeito vinculante. Então, você considerar essa questão da modulação apenas sob essa perspectiva de que, quando foi declarada essa questão da repercussão geral, do recurso repetitivo, houve um aumento volumoso de ações, é uma questão óbvia que vai ocorrer isso. Até porque, até então, o seguro tributário até então tinha uma segurança sobre o entendimento e depois a segurança foi reformada. Então, assim, é realmente um ponto que deve ser discutido, deve ser analisado de forma muito criteriosa e com muito cuidado, exatamente por essa questão de, na minha opinião, ferir essa segurança jurídica, né? Até mesmo na questão do sistema S, o ministro Campbell, quando ele proferiu o voto dele, quando ele foi falar da modulação, no voto dele, ele falou assim, não entendo que existe razão para modulação, porque as decisões anteriores ao que a gente está proferindo agora eram proferidas em casos monocráticos, não eram colegiados. Então, ele não entendia muito bem por essa questão e foi afastado pela maioria dos ministros que não. Era um entendimento que era aplicado na maioria das vezes, a maioria dos tribunais, a maioria das turmas estavam aplicando esse entendimento, então há sim razão para modulação. Então, realmente é uma questão que gera uma certa preocupação se esse argumento da Fazenda começar realmente a entrar. Desculpa aí se eu me estendi. Imagina, é agregador, inclusive, até agradeço. São pontos de preocupação, né? Eu acho que, até, né, Reinaldo, acho que uma das razões do CIDBOR, da ABIAB, resolverem criar um comitê tributário é que eles começaram, enxergaram que não tinha mais como tocar os negócios sem estar atento para essas questões. Então, quando a gente fala, e hoje, infelizmente, a gente tem até uma questão muito delicada, né? Isso é uma crítica que nós fazemos, que o Supremo Tribunal Federal, as decisões que lá vêm sendo tomadas, elas vêm sendo muito baseadas de acordo com a convicção do ministro. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, nós não estamos aqui tratando da decisão, do entendimento do ministro. Isso deve ser analisado, deve ser respeitado. Só que existe aí todo um histórico, todo um contexto, né? Então, no final das contas, com todo respeito, claro, nós não estamos buscando o entendimento do ministro, estamos buscando o entendimento do STF. Se o STF tem algum posicionamento já consolidado sobre determinada matéria, ainda que aquele ministro que esteja julgando ele não concorde, tem que haver um respeito a esse precedente superior. Isso, com a vinda do Código de Processo Civil 2015, isso foi cada vez mais fixado, tentado fixar, de que esses precedentes sejam respeitados. E o que a gente acaba observando é que cada vez mais isso vem está mais distante do que deveria estar, do que deveria estar próximo, né? Mas enfim, aí é um pouco aqui do nosso trabalho do dia a dia, em sempre estar alertando as empresas e estar observando aqui para a gente tentar não sofrer tantas consequências dessas decisões desfavoráveis, né? Agora, deixa eu dar prosseguimento aqui com relação ao outro tema que me compete, e é que nós falamos aqui da nova DIRB, né? Na verdade é DIRB, né? Faltou um izinho aqui, peço desculpas. Depois eu faço a alteração e vou mandar para o Reinaldo, para a Elielma aqui, para poder circular com os associados. Mas, pegando aqui a palavra do Reinaldo, né, mais uma obrigação fiscal que foi criada, ela veio com essa instrução normativa da Receita Federal 2198/2024. O que é a DIRB? Né? De um modo muito geral, é uma declaração onde você vai indicar o uso, né, o gozo de benefícios fiscais em geral, que a empresa possa ter. Então, a obrigatoriedade dela, praticamente para todas as empresas. Então, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive aquelas equiparadas,
pessoas jurídicas que sejam, que gozem de isenção, que sejam isentas, consórcios criados que realizam negócio em nome próprio, inclusive tendo ou não contratação de mão de obra. Então, ela tem um aspecto muito amplo, essa obrigatoriedade. Criaram-se ali 2 exceções, empresas que estão no Simples Nacional e o microempreendedor individual. E faço questão de frisar aqui, essas empresas do Simples Nacional não estão nesta regra, ou seja, são obrigatórias a entrega da DIRB, né, dessa declaração. As empresas que estão no Simples, mas optaram pela desoneração de folha, né, estão no regime da CPRB, e para as demais, né, as que estão no Simples sem opção pela CPRB, elas ficam elas ficam desobrigadas, perdão, enquanto elas estiverem enquadradas no Simples. Então, por exemplo, se a empresa, ela no meio do ano, né, aqui um cenário totalmente hipotético, ela foi desenquadrada do Simples Nacional, os meses seguintes ao desenquadramento, caso ela goze de algum benefício fiscal, ela vai ser obrigada a entregar essa DIRB. Bom, qual é o conteúdo da DIRB? Aí eu fiz questão aqui de replicar o trecho do artigo 6º da instrução normativa, que basicamente ela trata aqui de todas as informações que são necessárias. Então, as informações referentes a impostos e contribuições que deixaram de ser recolhidos em razão da concessão de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária. Então, praticamente qualquer benefício, renúncia, qualquer situação favorável, digamos assim, né, privilegiada, fica obrigatória aqui a entrega da DIRB. Apresentação. As informações da DIRB devem ser centralizadas na matriz das empresas, e todas elas são apresentadas via ECAC. A gente fez um testezinho aqui, pelo menos até então com o PERSE, né? Era algo muito simples. A gente fez um teste aqui, são informações muito singelas de serem fornecidas. Período. Até todo 20º dia subsequente ao período de apuração. E essa obrigação, ela também se estende nas hipóteses de encerramento da atividade da pessoa jurídica, seja ela por meio de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. No caso de imposto de renda e contribuição social, aí vai depender do regime de apuração. Aquelas empresas que estão no regime de apuração trimestral, vai ter essa 20º dia subsequente ao período de apuração, e o anual, praticamente não, né? Uma vez ao ano, após o encerramento do período de apuração. Essa DIRB, né, nós não colocamos aí, mas vale destacar, ela é passível de retificação, é passível de transmissão de uma DIRB retificadora, cujo prazo será de até 5 anos. Tá? Primeira entrega, isso me gerado uma grande polêmica, uma grande dor de cabeça, porque ela foi estabelecido como primeira entrega até 20 de julho do mês que vem, e de uma situação excepcional, contendo os benefícios fiscais que a empresa possua desde janeiro de 2024. Então, eles entenderam que, como essa é a primeira DIRB que está sendo obrigatória a entrega, a declaração, as informações retroagem até o começo do ano calendário, até janeiro de 2024. Né? Penalidades. Esse é um outro ponto preocupante. As penalidades pela não entrega ou atraso na entrega da DIRB, elas podem variar de 0,5% a 1,5% da receita bruta. Existe ali uma limitação de 30% do valor do benefício, mas isso aí não afasta aí a preocupação do quanto considerável são as penalidades que são aplicadas. E são 2 penalidades. Uma delas é calculada pela receita bruta, que é essa gradação que eu mencionei aí, até 1 milhão, entre 1 milhão e 10 milhões, e acima de 10 milhões de reais, e uma outra multa de 3%, não inferior a R$500, sobre o valor omitido ou valor incorreto. Então, temos aí duas penalidades para a mesma situação, só que uma é sobre a receita e outra é sobre o valor do benefício. Setores. A princípio, nós não entendemos que a DIRB seja algo preocupante para o setor de vocês, né? Até porque o anexo único da instrução normativa ela especificou quais eram os setores que eram obrigados, mas, de novo, né, isso deve ser analisado sempre caso a caso
para verificar se a realidade da empresa possui alguma particularidade. Então, basicamente, são os setores eventos de turismo, empresas voltadas para exportação, empresas voltadas, né, preponderantemente exportadoras, as empresas que trabalham, que desenvolvem atividades de infraestrutura, setor portuário, navegação de cabotagem, industrialização e importação de produtos farmacêuticos, as empresas que estão na desoneração da folha, talvez esse seja um ponto de atenção, dos semicondutores, especificamente desses dois NCMs que eu mencionei aqui, e os créditos presumidos de PIS e COFINS, e aí que é muito mais voltado para o setor do agro, né? Então, a gente está falando aqui de café, laranja, soja, carne e outros mais. Então, a princípio, nós entendemos que não é aí uma declaração que cria aí uma complicação para o setor do Sindbor, mas isso deve ser analisado com muita cautela, né? Quais são as problemáticas que nós enxergamos com o surgimento da DIRB, né? Bom, primeiro que a DIRB, essa instrução, ela veio com a instrução normativa da Receita Federal, fruto de uma disposição da medida provisória 1227 de 2024. Todo mundo reconhece essa medida provisória porque foi aquela que inicialmente havia vedado a possibilidade da compensação cruzada dos créditos PIS e COFINS. Isso gerou ali um grande atrito no Congresso, com o Executivo, tanto que o Congresso devolveu a MP com relação a esse ponto. Só que essa mesma MP ela também trouxe outras disposições, como essa questão da validação dos benefícios fiscais e outras questões envolvendo ITR, por exemplo. Então, essa é uma primeira problemática, né? Então, nós entendemos que benefícios fiscais que foram legalmente outorgados, eles agora passam para um critério de validação desse benefício. Então, que na nossa visão não há aí um sentido muito... não há um sentido para isso, né? Existe aí uma compreensão de que essa validação de benefícios fiscais, a DIRB, ela já foi criada para atender os princípios oriundos da reforma tributária, que eu vou mencionar aí um pouco mais à frente, mas a gente entende que é exatamente o contrário. Segundo ponto, essa DIRB, o efeito prático dela é que ela acabou criando foi criada uma nova obrigação acessória com a DIRB para indicações de informações que até então já são apresentadas via SPED, né? Então, EFD, ECF, são informações já disponíveis. Alguém levantou a mão. Bom dia, doutor Eduardo, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. A minha dúvida é se o benefício de drawback de uma empresa exportadora, ele precisaria estar sendo... se essa DIRB aí se aplicaria à questão de drawback também. Tá. Olha, desculpa, eu não sei o seu primeiro nome, me perdoe. Marcelo. Tá aparecendo como M. Zaidan aqui, por isso que eu estou perguntando. É Marcelo. Marcelo, é um prazer falar com você. Marcelo, a princípio não, tá? E eu digo isso a princípio porque quando a gente olha as atividades do anexo único da instrução normativa, quando eles fazem vinculação à exportação, são para as empresas que elas adquirem mercadorias, adquirem produtos destinados ao automobilizado, cuja atividade seja preponderantemente exportadora, né? Que são essas empresas que estão no RECAP. Mas, de novo, né, se eu estar na condição de seu conselheiro, de seu consultor, certamente eu acessaria o ECAC para verificar essa questão do drawback ali, é uma exigência, tá? Mas pelo anexo único, não é isso que eu enxergo, dessa necessidade do drawback, tá? De informar o drawback, desculpe. Ok, muito obrigado. Imagina, se for o caso, vou até no final aqui, eu deixo o meu e-mail de contato. Se você assim quiser, vai ser um prazer aqui a gente fazer essa pesquisa, esse levantamento específico para você, tá, Marcelo? E aí que voltando, né? A segunda problemática, a criação dessa obrigação acessória, inclusive, né, de uma maneira muito assertiva, né, o Conselho Federal de Contabilidade, o FENACON e o IBRACON, eles fizeram um ofício conjunto encaminhado para o secretário da Receita Federal do Brasil, requerendo a exclusão dessa obrigação, justamente por ser uma redundância, ser a criação de mais uma obrigação tributária sem necessidade. Então, enfim, não haveria sentido a manutenção disso, ou então, pelo menos, uma ampliação do prazo de apresentação com a mitigação das penalidades. A gente viu que são penalidades significativas, né?
E no final das contas, outro problema que a gente verifica aqui bom, a questão da retroatividade, né? Nós estamos falando de uma medida provisória, depois uma instrução normativa surgida recentemente, trazendo obrigações para os contribuintes, retroagindo a janeiro, né? Não faz sentido, isso é uma regra constitucional, inclusive, não haveria uma violação do princípio da irretroatividade. Então, esse talvez seja um ponto de análise, caso as empresas entendam que vale a pena discutir, e a própria violação dos princípios que regem a reforma tributária que segue em andamento no Congresso. A reforma tributária, ela, dentre os princípios mais representativos dela, seriam simplicidade, transparência, cooperação e justiça tributária. Respeitado entendimentos diversos, mas a criação dessa DIRB, a instituição dessa DIRB, ela acaba fazendo qualquer tipo de coisa que não o atendimento desses princípios. Então, são esses pontos que nós identificamos. Fizemos uma pesquisa aqui no escritório, nós não localizamos decisões judiciais recentes sobre essa obrigatoriedade, até caso o Felipe tenha aí ciência de alguma, por favor, compartilhe aqui conosco aqui também. Mas não vem sendo aí uma obrigação bem recebida. O fato é que, até que ocorra qualquer tipo de situação, se ocorrer, é uma obrigação instituída e deve ser assim cumprida sob pena daquelas penalidades que eu havia mencionado. Muito obrigado. Eu peço desculpas aqui a todos pela extensão, que são temas exaustivos, são discussões aqui representativas. Deixo aqui o meu contato, mas eu vou colocar o meu e-mail no chat também. E encerro aqui a minha apresentação, me colocando à disposição e passando a palavra aqui para o Reinaldo e para o Felipe. Muito obrigado, doutor Eduardo. Imagina, foi um prazer. Na hora, não vou fazer nenhum comentário, até porque a tua apresentação foi impecável. Parabéns e obrigado mais uma vez. Obrigado ao Marcelo Zaidan, nosso presidente estatutário aqui da ABIARB, do Sendibor, pela participação. Sempre que possível, presente nas nossas reuniões. Pergunta muito interessante, Marcelo. Vou pedir ao doutor Eduardo, sim, que faça essa pesquisa, por gentileza, e traga assim que possível, seja lá no chat ou na próxima reunião, pois com certeza, cada vez mais esse assunto é do interesse dos nossos associados, uma vez que nós praticamente dobramos de 2022 para 2023 o volume de exportações em valor FOB, graças a Deus. Então, essa é uma preocupação que cada vez tem se tornado mais importante aqui para os associados. Dito isso, eu vou passar aqui. Marcelo, alguma palavra, por favor? Eu quero agradecer a presença aí. Obrigado, Reinaldo, do doutor Eduardo, doutor Felipe, a todos os participantes. A questão tributária é uma questão que a gente tem que estar atento assim constantemente, né? Com todas as mudanças e os riscos que a gente tem aqui no país. Então, esse é um tema de muita importância. A gente agradece aí aos colegas que fizeram a apresentação. Muito boa a sua apresentação. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Perfeito. Está anotado, Ricardo, aqui, vou compartilhar com vocês o levantamento. Maravilha. Doutor Felipe Agra. Olá. A palavra está contigo. Reinaldo, só para poder ter uma noção como é que está meu tempo aí, está tranquilo? Posso ser bem breve, mas... Tínhamos organizado até às 10, mas eu vou pedir a grande gentileza de todo mundo ficar mais quanto tempo, Felipe, para a gente contemplar o último tempo? Eu acho que talvez uns 15 minutos por aí. 15 minutos? A gente vai falar do edital número 2, né, da PGFN, as novidades, o que traz de diferente em relação ao edital 1. E já vou deixar uma pergunta, né? Quem aderiu ao edital 1, se há algo de melhor no edital 2, se pode ou não aderir e como é que faz. Mas a palavra está contigo. Então, eu vou falar aqui um pouco hoje sobre as transações que estão vigentes hoje na Receita Federal e na Procuradoria, tá? Atualmente, hoje, que eu acho que seja interessante para, talvez, para os associados assim, de boa, são duas que estão na Procuradoria e uma que está na Receita Federal. E vou estar, assim como eu combinei com o doutor Eduardo, eu vou dar uma pequena pincelada sobre a questão dos precatórios, que a gente vê que é um assunto que, por mais que seja extenso, é uma coisa que levanta muitas dúvidas de todos que possuem interesse em utilizar o precatório, ainda mais nessa corrida que está tendo aí ultimamente com relação às transações tributárias.
Deixa eu colocar aqui para apresentar. Eu acho que não. Todos estão vendo? Estamos sim, perfeito. Maravilha. Vamos lá. Como eu falei, hoje existem duas transações tributárias na Procuradoria, tá? Uma é o edital número 2, que ele traz duas possibilidades de transação. Uma é a transação ligada aos contribuintes que possuam débitos escrito em dívida ativa, tá? E sejam débitos que sejam considerados aí de difícil ou quase impossível recuperação, são débitos que são considerados realmente difíceis da Procuradoria reavê-los, e dependendo da classificação, da capacidade de pagamento da empresa, há uma classificação com relação a isso também. E para que serve isso? Isso serve para, quanto maior o grau de reaver esses valores, e quanto mais difícil for para as empresas terem a capacidade de pagamento, mais descontos são concedidos para que sejam feitas essas regularizações, tá? Como eu falei, esse edital, ele possui um prazo de adesão até o dia 30/8, tá? E pode conceder descontos de até 100% para multa, juros e encargos, tá? Só que esses valores desses descontos, eles não alcançam o valor principal do tributo, tá? Outra possibilidade de transação em relação a esse edital é para aquelas empresas que possuam execução fiscal e possuam garantias desse débito, tá? Isso quer dizer o seguinte, que a empresa ela teve decisão desfavorável, ela foi condenada, só que ainda não houve o sinistro que dê autorização para a Receita Federal reaver esses valores de garantia. Então, abriu essa possibilidade de transação para que essas empresas que possuam esse seguro, garantia ou carta-fiança utilizem esses seguros para transacionar, só que, infelizmente, para essa modalidade de transação, não foi concedido nenhum tipo de desconto, apenas realmente a possibilidade de utilizar esse seguro garantia, essa carta-fiança, como um abatimento do próprio débito, mas sem nenhum desconto com relação a multa, juros e encargos, tá? Então, para as empresas que estão classificadas com o rank A, B, C ou D, que são aquelas de acordo com a capacidade econômica dela e de acordo com o grau de recuperabilidade do tributo, será possível efetuar vai precisar efetuar o pagamento de uma entrada de até 6% do valor consolidado, tá? Podendo ser parcelado até 6 parcelas mensais, essa entrada, e o restante parcelado até 114 parcelas. Tá? Já os débitos relacionados a esses valores que decorrem de uma decisão judicial desfavorável ao contribuinte que possuam esse seguro garantia, o contribuinte vai necessitar efetuar um pagamento de 50% desse débito a título de entrada e o restante ser parcelado em até 12 parcelas. Tá? Esse foi com relação a considerações relacionadas ao edital número 2. Aí, como o próprio Reinaldo perguntou, existe sim possibilidades de se optar, né, por esse edital 2, mas teria de haver de acordo com a empresa, de acordo com cada caso, porque não é necessário verificar no edital 1 qual o desconto que essa empresa obteve, para poder verificar se vale a pena ela desistir dessa outra transação para aderir a esse edital número 2. Tá? Existe essa possibilidade, mas de acordo com a capacidade da empresa. Outro edital que foi publicado pela Procuradoria é o edital número 4. E esse está ligado às empresas que possuem diversião de investimentos. Tá? Então, aquelas empresas que possuíam benefícios e incentivos fiscais, principalmente de ICMS, e que tiveram esses débitos depois que perderam essa subvenção, perderam esses valores e tiveram esses valores inscritos em dívida ativa, elas poderão também transacionar possuindo descontos de acordo com
com a quantidade de parcelas que elas optem. Isso quer dizer o quê? Se você optar, se a empresa optar por efetuar um parcelamento em até 12 parcelas, haverá uma redução de até 80% desse valor a ser transacionado. Se optar por 60 meses, esse valor já reduz para 50% dessa redução. E se a empresa optar por 84 meses, esse valor cai para 35%. Tá? Nas parcelas que, se a empresa optar por efetuar o pagamento em até 60 ou 84 meses, será necessário efetuar um pagamento de uma entrada de 5% do valor transacionado, tá? Sem desconto, isso é, você pega o valor que está lá consolidado, aplica-se os 5% de desconto, os 5% de desconto não, os 5% da entrada, e depois você aplica o desconto que seria correlacionado à opção que você selecionou. Tá? Então, você precisa pagar esses 5% do valor consolidado em até 5 parcelas. E o desconto ele será inserido sobre todo o valor a ser transacionado. Tá? Então, assim, ele não alcança apenas os juros, a multa e os encargos, ele alcança também os valores principais. Tá? Infelizmente, em ambas as possibilidades de transação, não foi conseguido dessa vez a possibilidade de utilizar precatórios para abatimento desses valores e diminuir esse débito a ser transacionado. Tá? Também não foi possível a utilização do prejuízo fiscal da base de cálculo negativa. Outra possibilidade de transação é o da Receita Federal, que foi publicado em março, que é o edital, considerado o edital número 1 de 2024, e que é considerado como programa litígio zero. Tá? Nesse programa litígio zero, a Receita Federal ela oportuniza as empresas que possuem algum contencioso administrativo na Receita Federal ou no próprio CARF e efetue a transação desses valores, tá? Com descontos de até 100% sobre multa e juros e encargos. Só que, ao fazer isso, a empresa acaba por concordar com aqueles valores, né? Ela acaba desistindo da sua defesa, efetua a transação, ela se declara como culpada e, assim, ela obtém esse desconto de até 100% do caso de multas, juros e encargos legais. Nessa modalidade na Receita Federal, você pode utilizar a base de cálculo negativa da contribuição social e o prejuízo fiscal para abatimento de até 70% do valor transacionado. Tá? Você não está limitado aí a 50%, como foi o caso da autorregularização incentivada. Então, assim, o contribuinte precisará fazer uma entrada pagamento em até 10% do valor a ser transacionado e o restante ele poderá pagar em até 115 parcelas, tá bom? Caso o contribuinte ele opte pela utilização do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa poder fazer esse abatimento do valor a ser transacionado na Receita Federal, ele vai precisar efetuar o pagamento da entrada de até 10% do valor em dinheiro, tá? E o restante ele vai poder pagar em até 36 parcelas. A Receita fala isso porque, querendo ou não, você vai poder utilizar um valor maior de abatimento. Então, ela possibilita que você abata, inclusive, até 70%. Então, essas são as condições. E esse parcelamento, essa transação tributária, ela vai até dia 31/7/2024. Tá? Para aqueles que estão interessados, precisa correr aí um pouquinho. Com relação à questão da transação tributária e do parcelamento da Receita Federal, alguém possui alguma dúvida? Ficou alguma coisa obscura aí? Acaba tendo que ficar um pouquinho mais corrido, ficando um pouquinho mais acelerado, pode ter ficado alguma coisa se deixando passar. Então, vamos lá. Como eu já falei, o precatório ele é constituído no artigo 100 da Constituição. E ele é, de fato, uma ordem de pagamento. É uma ordem de pagamento para o ente público quando ele perde uma ação judicial. Então, quando há esse trânsito judicial, esse trânsito em julgado de uma decisão judicial e que condena a fazenda pública, ela pode pagar de duas maneiras, ou através de precatórios ou através de uma RTV. Mas isso não vai definindo o valor. Então, normalmente, como são valores altos, isso é
criado um precatório, tá? É oficializado ao ente público que ele vai pegar esse ofício e vai incluir na lei dele orçamentária. Só que para efetuar esse recebimento vai depender realmente de qual ente você está lidando, porque, como eu já falei, quando é um precatório federal, quando a parte contrária, o réu, é a União Federal, a possibilidade de você reaver esse precatório é muito mais fácil. E já quando é um estado, um município, Distrito Federal, é um pouco mais complexo, exatamente por causa dessa capacidade de arrecadação que os próprios entes possuem, tá? Eu já falei um pouquinho sobre essa questão. Como eu falei, as transações tributárias, quando foi criada realmente a transação tributária, que foi editada uma lei federal instituindo a transação tributária, deu uma possibilidade muito mais versátil de utilização de precatórios, que você pode utilizar não somente precatórios próprios para bater esses valores, esses débitos que você possui em tributário, mas você também possa adquirir débitos de terceiro, tá? E isso é plenamente possível hoje em dia, você adquirir, você ir no mercado, e muitas vezes é oferecido para a própria empresa, né? Tem muitos FEDICs aí que oferecem esses tipos de crédito para as empresas com deságio aí às vezes de 20%, 40%, depende muito da negociação e da qualidade do precatório. Então, assim, depende muito dessa questão. Então, hoje em dia é muito possível você utilizar de precatório de terceiro para poder efetuar transações tributárias e abatimento desses valores. Tudo vai depender realmente do edital. E nesse ponto, o Estado de São Paulo vem sendo realmente um pioneiro nessa questão, porque vem editando editais para poder efetuar a transação tributária onde é possível a utilização desses precatórios. O Acordo Paulista possibilita isso também, você utilização de precatórios para você abater esses valores. Então, assim, a transação tributária realmente viabilizou que os próprios municípios e os estados utilizem de precatórios, que já que é um débito que eles possuem com o contribuinte, para poder abater os valores. Então, fazer esse encontro de contas, né? Então, assim, muito embora ele não vá receber diretamente, mas ele também deixa de pagar. Então, quando ele verifica que um contribuinte tem um valor considerável para pagar de tributo atrasado junto aos municípios, algum estado, essa possibilidade de utilizar de precatórios para poder efetuar essa transação é muito viável. Tá? Então, eu acabei trazendo de forma mais antecipada aí essa questão desse item, mas os precatórios realmente hoje em dia possuem um mercado muito grande, cada vez mais aquecido, exatamente porque vem sendo publicados esses editais que facilitam essa questão do contribuinte pegar esses valores que eles devem, um desconto de multa, juros, encargos legais, até mesmo alcançando os próprios valores principais, para podendo efetuar a oferta de precatórios e prejuízo fiscal e base cálculo negativa, poder abater esses valores. Então, é uma coisa que vem sendo bastante versátil ultimamente. Eu acho que eu já falei um pouquinho, Reinaldo, sobre essa questão do precatório. Eu não sei se alguém mais tem mais alguma pergunta, que eu acabei meio que me adiantando aqui, conversando com o Roberto. Excelente. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Nós combinamos das 9 às 10, já atingimos aqui 10h32. Vamos tentar ou antecipar uma previsão de tempo com exatidão para as próximas reuniões, ou vamos tentar administrar o tempo, mas eu não estou dizendo isso culpando o doutor Eduardo e o doutor Felipe, muito pelo contrário, só temos a agradecer por estenderem 30 minutos do conhecimento de vocês para nós, que, sem dúvida nenhuma, enriquece demais aqui o trabalho de todos. Dito isso, Roberto, alguma pergunta final, por favor? Eu vejo que o seu microfone está aberto. Você... Não. Prioridade aqui. Você comentou que não culpa o doutor Eduardo nem o doutor Felipe, mas culpa o Roberto, então... De jeito nenhum, pelo contrário. Eu nem sequer pensei em você na seara da culpa, então... Tô brincando. Você está absolvido dessa.
Não, já ajudei a estender um pouco aí a reunião. Só agradeço também ao doutor Eduardo, doutor Felipe, né? Você também, Reinaldo, né? Por sempre manter essa reunião mensal, essa comissão. Então, para mim, tranquilo, agradeço, só agradeço. Muito obrigado. Eu vou deixar para o nosso presidente fazer o fechamento aqui, então, quebrando o protocolo dos advogados fecharem. Aliás, primeiro, então, se vocês tiverem alguma consideração final, doutor Felipe, doutor Eduardo, e aí eu passo para o Marcelo. Olha, da minha parte, somente agradecer. É uma honra estar aqui, poder compartilhar com vocês até algumas angústias que a gente também tem no nosso dia a dia, para mostrar que nós estamos atentos e sempre preocupados. Ouvir de vocês, porque acho que nada melhor do que o dono do bolo para explicar sobre o bolo, né? Para que a gente consiga especificar um pouco mais voltados para o segmento de vocês. E, enfim, agradecer, desejar aqui um ótimo evento, uma ótima feira para vocês essa semana e nos colocar aqui à disposição. Aqui. Eu também agradeço a oportunidade de estar fazendo as honras do escritório, apresentando esse tema. Realmente, quando você trata de algum tema que gera essa discussão, é até legal você acabar discutindo, batendo papo, sem talvez sentir o tempo passar e acaba se estendendo um pouco, mas eu agradeço bastante aí a oportunidade. Eu queria até faço até questão de agradecer aqui a Michele Azevedo, que foi super gentil aqui no chat. Obrigado, viu, Michele? Ficou aqui da nossa parte, que a gente fica muito envaidecido e com afago com relação a isso, viu? Que bom que foi produtivo para todos. Ela escreveu que ficaria até mais, porque o papo estava bom. Muito obrigado, Michele. Marcelo, contigo, para encerrar a reunião. Ok, muito obrigado. Então, aí a participação de todos, em particular ao doutor Eduardo e ao doutor Felipe. O fato da reunião hoje ter se estendido mostra como os temas que foram colocados são temas que têm interesse do nosso público, né? Então, se fossem temas ali, as perguntas, discussões, isso daí foram temas muito bem selecionados. Parabéns aí a vocês pelos pontos que trouxeram. E eu vejo, então, todos vocês amanhã na Expobor, que vai ser aí um evento, a previsão que vai ser um evento, assim, muito maravilhoso, né? Então, obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado, até amanhã. Tchau, abraço. Abraço, Felipe. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.